Oiê, tudo bem? Vamos ver quem vai chegar hoje para aula, né? Fala, André. Beleza, cara? Boa noite. Tentando acertar uma luzinha aqui, mas tá difícil, cara. Daqui a pouco eu arrumo esse negócio de luz. Oiê, tudo bem? Vamos falar hoje sobre possessivos, tá? Tentar ser bastante light com a aula, né? Que gramática é chato, enfim. Mas os alunos precisam começar a passar. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? O áudio tá bom? Tá um pouco escuro, mas o importante é se o áudio tá bom. O áudio tá bom? Me dá um... Sinaliza aí pra mim se o áudio tá legal e aí a gente já vai começar. Lembrando que vai ficar... Essa live vai ficar gravada, né? Depois, se você quiser assistir de novo, para quem não está assistindo essa aula ao vivo, depois pode ir lá e assistir, que vai estar gravada aqui no meu Instagram, tá bom? Fala, Vini. Beleza, cara? Obrigado pela presença, viu? Eu fiz algumas considerações aqui. Primeiro, agradecer a presença de todos por estar aqui. Agradecer você que está assistindo depois dessa live, né? Deixa seu like aqui para mim, que é importante. Compartilha, mete o aviãozinho aqui, ó, pra galera que você acha que precisa falar inglês e que precisa estudar e quer aprender um pouco mais. Essa aula de hoje, na verdade, ela serve tanto para o aluno que está começando a estudar inglês e tanto para aquelas pessoas que precisam aprimorar um pouco mais o seu inglês ou reforçar algumas bases, aquela coisa toda. Fala, Will, beleza? Obrigado aí, hein? Então, é o seguinte, quando a gente começa a estudar inglês, essas regras, elas parecem absurdas, nossa, quanta coisa, tal. Calma, assista ela de novo, e aí cada vez mais que você assiste, vai ficando cada vez mais fácil. Eu vou tentar tirar toda a parte gramatical chata e colocar num ponto que você chega assim, ó, pô, é isso aqui, vou lembrar, vou falar e vai ser assim, tá bom? Nós vamos falar de possessivos hoje. Então, primeira regra para aprender possessivos, paciência. Paciência comigo aqui que vou ensinar, paciência com vocês para aprender, porque eu sei que vocês têm a idade de vocês aí, foram tantos anos da sua vida, todo dia falando português, ouvindo português, aí chega um maluco falando um monte de coisa aqui, pô, é difícil assimilar. Então tenha paciência com vocês, respeitem-se, e depois a gente vai avançando, tá bom? Então, olha só, nós temos dois tipos de adjetivos. Eu vou começar a dar uns nomes, não esquenta a cabeça com os nomes, mas são os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. My, your, his, her, its, our, your, their. São os adjetivos e são eles que nós vamos falar hoje, ou parte deles que nós vamos falar hoje, tá bom? Depois nós temos os pronomes. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Se a gente pegar e bater o olho assim, ó, a gente percebe que a única coisa que muda aqui é o my, né? O my vai virar mine. O resto, ó, é só colocar o S. E o que tem S, deixa com S, não faz nada. Olha só, o my vira mine, beleza? O your vira yours. His tem o S, certo? Vira his. Her, hers. Its, its. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. Então a diferença, assim, visualmente falando de um para o outro, é esse S no final, certo? Então, quer dizer, para o cara que é iniciante já tem bastante coisa aqui para estudar, beleza? Vamos começar então a falar dos adjetivos hoje, tá bom? Então é o seguinte, ó. A primeira regra é ter paciência com vocês mesmos. A segunda regra é: vocês têm que entender uma coisa. Em inglês, gênero, o, a, os e as não existe.
É tudo uma coisa só. Por exemplo, se eu falar no português, casa é um substantivo feminino e carro é um substantivo masculino. Em inglês não tem essa história. House, que é casa, car, que é carro. Não tem carro, casa. Não tem essa história. Então, quando eu vou falar meu, eu falo no português meu carro e minha casa. No português eu tenho essa. Mas em inglês é uma coisa só, é my. My house, my car. Não tem distinção de masculino e feminino no inglês. É uma coisa só. Olha só, o meu carro, my car. A minha casa, my house. Então já começa a facilitar a nossa vida aí, ó. Como é que eu falo o meu apartamento? My apartment. Como é que eu falo a minha guitarra? My guitar. Não tem masculino ou feminino. Então my vai servir para tudo. Beleza pura? Então já é a primeira regra e já começa a facilitar a nossa vida. My car, my house. Olha só. Outra coisa que vai facilitar a nossa vida. Dá uma olhada aqui, ó. Os meus carros. My. Não muda. Os meus. My. My cars. Aqui muda. My cars. As minhas casas. Eu sou um cara de posses. Eu tenho várias casas. My houses. Tá vendo, ó? Não tem plural. Não tem gênero. Meu carro. My car. Meus carros. Quase caiu a lâmpada aqui. My cars. Minha casa. My house. Minhas casas. My houses. O my não vai ser masculino, feminino, nem singular, nem plural. É uma coisa só. My houses, my cars. Ok? Começamos a entender? Então, olha só. Eu vou falar algumas questões aqui de meu ou minha, para vocês memorizarem cada vez mais. Dá uma olhada aqui, ó. Olha como é que fica essa frase em português. O meu computador. Em inglês é mais simples, ó. Aqui eu coloquei o meu computador. Embaixo eu coloquei my computers. Tanto faz. My computers. A minha esposa. My wife. Eu não posso colocar isso no plural, né? As minhas esposas. Não, as minhas esposas igual problema, né, Cíntia? A minha esposa. My wife. Tá vendo? O meu, my. A minha, my. Os meus pais. My parents. As minhas fotos. My pics. Tá vendo, ó? O meu. Como é que eu falo o meu? My. A minha. My. Os meus. My. As minhas. My. Não muda. Olha só. Tá vendo? É isso. Agora. Tô falando muito de minha. Agora eu vou falar de tua. Oi, Bia. E hoje eu tive uma discussão desse aqui com a Bia, né, Bia? Em sala de aula, né? Que a gente confunde no português, mas não vou falar isso agora não. Mas olha só. O teu livro. Your book. Os teus livros. Your book. Ou your books. A tua revista. Your magazine. As tuas revistas. Your magazines. Então olha só. Como é que eu falo o teu em inglês? Your. Os teus. Your. As tuas. Your. A tua. Your. Tá vendo? Não muda. É my, your. Como é que eu falo dele? His job. O trabalho dele. Os cachorros dele. Ele tem vários cachorros. His dogs. A camisa dele. His shirt. As camisetas dele. His t-shirt. Tá vendo? Ó? Dele. His job. O trabalho dele. A camisa dele. His shirt. As camisetas dele. His t-shirts. É sempre assim. Então, my, o meu, a minha, os meus, as minhas. Your, o teu, a tua.
as tuas, ok? Então, my para meu ou minha, your para teu ou tua, his para dele e para ela, her. O marido dela, her husband. Aqui a regra para plural também funciona a mesma coisa que para my wife, beleza? Her husband, her car, her friends, her shoes. Tá vendo? O marido dela, her husband. O carro dela, her car. Os amigos dela ou as amigas dela, her friends. Os sapatos dela, her shoes. Não tem gênero e não tem plural. Então, ó, my, your, his para dele, her para dela. Beleza pura? No inglês, vai dando like aí, vai compartilhando. No inglês nós temos aquele cara que é o neutro, né, que é o it. It a gente usa para ele ou ela que não é ser humano, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, aquela empresa é it. O Brasil é it. Fala, Fê, o computador é it. E aquela coisa toda. Então, olha só. Para esses caras, quando eu vou falar dele ou dela, para aquilo que não for ser humano, eu vou usar a palavra it's. Por exemplo, assim, ó, vamos pensar que eu estou falando de uma flor. Its color. Vamos pensar que eu estou falando de uma árvore. Its color. Vamos falar que eu estou pensando de um lápis, sei lá, de um carro. Its color. Tá vendo? Ó, tô falando dos pneus dele, do carro. Its tires. Os pneus dela, da bicicleta. Its tires. Os filhotes dela. Its puppies. Ah, que bonitinha, tem filhotinho. Its puppies. Dela, uma cachorrinha, uma gatinha, não sei. Olha só, o diretor dela, então aquela empresa tem o diretor, its director. O its dá posse para o diretor, tá vendo? Desculpa, o its dá posse para a empresa, its director, ok? Jeff, ok? Então olha só, quando eu falo dele para uma pessoa é his car. Quando eu falo dela para uma pessoa, eu falo her car. Agora, quando eu falo dela para uma empresa, its director. Ou imagina que a empresa tem um carro, its car. Imagina que a empresa tenha um computador, its computer. Então, its dá posse para aquilo que não é ser humano. Beleza? O povo do Brasil, its people. O funcionário da empresa, its employee. Conseguiram entender isso aí? Dá um joinha aí se entendeu, ou fala assim, pelo amor de Deus, para, explica tudo de novo. Tudo bem? Nosso. Vamos lá. As letras. Voltando. My, pode ir. Your, his, her, its. Agora eu vou falar de nosso, ou nossa, ou nossos, ou nossas. Lembra disso, olha no começo da aula. Não tem singular ou plural. Ou não tem gênero. A nossa casa, our house, our house. Os nossos pais, our parents. Que música que fala os nossos pais, né? Acho que é uma da Legião, né? Our parents. As nossas metas, our goals. A nossa fé, our faith. Tá vendo? Não tem gênero, nossa casa, as nossas metas. Se eu falasse assim, por exemplo, os nossos carros, our cars. Os nossos amigos, our friends. Então, our é tudo aquilo que se refere a nosso, ou nossa, ou nossos, ou nossas. Tudo bem? My, your, his, her, its, our. É difícil explicar isso porque o your ele se repete. O your é teu ou pode ser teus.
né? Imagina que eu estou falando de vocês dois aí, vocês três ou vocês sete que estão aqui online agora. Os teus quartos, your rooms, é a mesma coisa do your lá atrás, lembra? Como não tem singular, agora não começa a fazer sentido algumas traduções. Our homework, our friends, our behavior, o comportamento de vocês, os teus comportamentos. A gente não fala assim, a gente fala o comportamento de vocês, né? Your behaviors. Agora vamos para o último da lista. Their. Their é para deles ou delas, seja ser humano ou não. Por exemplo, a casa deles. É um casal que tem uma casa. Their house. Ou algumas pessoas que têm algumas casas. Their houses. Their kids. Um casal que tem filhos. Their kids. Their problems. Os problemas delas, os problemas deles. Quando eu falo their, em português eu tenho que ficar traduzindo dele ou dela. No inglês não tem essa história. É tudo deles ou deles ou delas, não tem. É tudo uma coisa só, their. Então, quando eu me refiro a eles, eu falo theirs. Quando eu me refiro a ele, se for ser humano, his. Se for a ela, her, ser humana. Se for a ela, não ser humana, its. Entendeu? Então agora sim, de novo a nossa listinha que nós vimos. Deixa eu pegar a papelada aqui. Não é pressa. A nossa listinha que nós estudamos rapidamente aqui, ó. My, your, his, her, its, our, your, theirs. Tá? Lembra, não tem gênero. Lembra, não tem plural. Fala, Vitão. My, your, his, her, its, our, your, their. Repete que nem louco na casa de vocês. Cada vez que vocês estão no restaurante agora, repetir. Vai lá. My, your, his, her, its, our, your, their. Ok? Curiosidades. Olha só. No português, o meu carro, o teu carro, e aí eu falo o carro dele. Por que eu não falo dele carro? Eu não sei, mas eu falo o carro dele. Aí eu falo o carro dela. Aí eu falo o carro dele ou dela para aquilo que não for ser humano. O carro não dá, né? Aí eu falo o nosso carro. Aí eu volto. O meu carro, o teu carro, o carro dele, aqui eu volto. O nosso carro. Vai entender o português, meu. Por que eu falo assim? Aí eu falo os teus carros, aí eu falo o carro deles, inverto de novo. Vai ensinar português para um gringo para ver se ele consegue entender direitinho. Inglês, muito mais fácil. My car, your car, his car, her car, its car, our car, your cars, their car. Não muda. É um Lego, é uma combinação. Vocês têm que sempre lembrar disso. O meu carro, my car. Os meus carros, my cars. As minhas casas, my houses. A minha casa, my house. É simples, não tem gênero e não tem plural. E é uma sequência. My car, your car, his car, her car, its car, our car, your car, their car. Eu sei que para quem está começando, ele é difícil memorizar tudo isso, são várias palavras. Mas começa a pegar do lado fácil. Meu, não tem plural, não tem gênero, é uma coisa só. É um joguinho de Lego, ó, não muda nada. Meu carro é novo, my car is new, e assim vai. Cadê o o? Não uso. O meu eu falo my. A tua, your. Não tem o a, não tem o o. Simples. Beleza pura? Será que deu para... Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com essa aula? Na próxima aula, eu vou falar da outra lista, dos pronomes, né? Que tem os S's no final. Vou explicar, depois eu faço uma comparação entre as duas, tá bom? Vai ser uma sequência aí de lives, acho que talvez 3, se eu precisar 4, não sei. Mas, então,
para você que está assistindo aqui ao vivo, assiste de novo, tá bom? É legal, é importante, estuda, tira um tempinho. Eu acho que esse é o grande mal do brasileiro, sabia? A galera não quer mais estudar nada, a galera quer só ter tudo prontinho. E no inglês não tem como estar pronto as coisas, infelizmente. Não tem uma coisa ainda que, pô, você tá lá e aprendeu inglês, né? Que nem muita gente, eu sei que muita gente faz isso. Vai na faculdade, assina a presença, chega no dia, dá uma coladinha lá e passa, é aprovado, pega o diploma. No inglês não tem diploma, meu. No inglês o diploma vai ser lá na entrevista de emprego. No inglês vai ser o seu diploma vai ser lá quando você tiver que falar com o gringo que chegou na empresa, né? Existe uma receitinha de bolo. Olha só, hoje nós perdemos aqui, ó, perdemos entre aspas, né? 25 minutos mais ou menos, 20 minutos mais ou menos. Se vocês conseguissem manter pelo menos 15 minutos diários de estudo de inglês, seria bem legal. É muito, muito, muito. É isso aí. 15 minutes all day. Every day. 15 minutes every day. 15 minutes every day. The result is amazing. O resultado vai ser gigantesco. 15 minutos por dia. Existe uma maneira legal de estudar inglês. Que jeito? Assim, como nós estamos fazendo, você pega uma live, assiste, pega uma dica no professor, assiste e tal. Você pega um assunto que você gosta de ver na internet, vai lá e tenta assistir aquilo em inglês. Você gosta do assunto, você sabe o que está falando. Talvez seja fácil para você entender, oi tia. Entendeu? Pega filme, pega cenas pequenas de filme, vai tentando pegar com legenda em inglês, vai tentando entender. É muito legal, entendeu? É um estudo de 15 minutos diário, um jeito legal de estudar. Que nem eu tenho um grupo aí de leitura comigo, o pessoal tá lendo um livro, pô, o pessoal lê o livro, depois pede para estudar o capítulo, você entra na história, sabe? É muito legal, né? Eu já até brinquei com eles assim um dia que ler livro é que nem ir na academia, né? Você vai sozinho, às vezes você não vai. Muita gente lê muito pouco. A minha tia não, minha tia lê pra caramba, minha tia Milza aí, mas muita gente lê pouco. Mas de repente, com mais gente, a gente lê mais, né? A gente, vou lá no grupo, o pessoal tá lendo bastante, interage. Bom, enfim. Obrigado pela presença. Assistam, reassistam, reassistam. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem aí que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Quem vai assistir depois também, brigadão, tá bom? See you guys. Bye bye.